Hoje eu vou te mostrar como começar a estudar para o Enem de uma maneira que você realmente passe no final do ano. Oi, meu nome é Lucas e eu descobri isso que eu vou contar para vocês depois que eu comecei a tentar entender melhor como que funcionavam os concursos públicos. Eu tinha um certo interesse ali em passar em algum, depois esse interesse passou, eu mudei as coisas que eu queria fazer. Mas isso serviu muito porque eu estou fazendo agora, que é ajudar você a estudar melhor, a passar nas provas que você quer, a ler melhor e fazer tudo o que você precisa aí para ser realmente uma pessoa mais inteligente. Mas enfim, eu aprendi isso que eu vou contar para você quando eu comecei a aprender mais sobre concursos e analisando as pessoas que prestavam concursos e passavam, e também as que não passavam, mas que tinham notas boas, eu percebi um padrão, algo que eles faziam e que as pessoas que prestam vestibular não fazem, mas que poderiam fazer. O maior problema que eu vejo nas pessoas que estão prestando vestibular, e na época que eu estava prestando também, ninguém nunca me falou sobre isso, é que as pessoas não têm foco. Às vezes elas já querem algum curso específico, como por exemplo medicina, direito, mas muitas vezes elas não têm uma instituição que elas estão realmente atrás, uma que elas queiram acima de todas as outras. E daí elas falam: ah, eu vou prestar para todas e na que eu passar eu vou. Algumas pessoas acabam passando assim. Só que se elas escolhessem, por exemplo, uma instituição específica e focassem nela, elas iam conseguir passar de uma maneira muito mais fácil, até com menos esforço do que elas tiveram. E dos grandes nichos nessa área aí de provas, que são dos vestibulares e concursos, os únicos que realmente focam ali numa instituição são os concurseiros. Quando o concurseiro ele decide seguir carreira pública, o que ele faz? Ele escolhe o cargo, ele escolhe a instituição e ele vai atrás. Ele foca naquilo, estuda, analisa certinho como funciona a prova. E é por isso que concurseiros, mesmo que não aprovados, eles têm um bom desempenho nas provas, geralmente acima ali dos 70%. A não ser que você queira o curso especificamente de medicina, se você tivesse 70% de acerto num vestibular, você passaria em praticamente qualquer outro curso. E a chave mais poderosa que essas pessoas têm é realmente o foco delas. Elas escolhem um cargo e elas vão atrás desse cargo em uma determinada instituição. Isso acontece em grande parte porque as pessoas não aprendem a estudar da maneira correta e a estudar para passar em provas específicas. A escola é, infelizmente, um sistema engessado e isso acaba sendo danoso para a pessoa. A escola ela acaba jogando muita matéria, muita informação em cima das pessoas, mas ela não diz como que essa pessoa pode fazer para estudar melhor, como que essa pessoa pode fazer para alcançar os objetivos dela passando em uma prova ou seja lá o que for. Então, cabe a você aí do outro lado ir atrás dessas coisas, porque realmente a escola não vai fazer isso. E eu duvido que no futuro isso mude. Geralmente o pessoal que estuda para concurso tem mais informação do que uma pessoa que está prestando um vestibular. Tem bastante informação sobre técnicas de estudo, técnica de revisão e também de análise de prova, de você realmente ver ali a estrutura daquela prova que você quer passar, entender como ela funciona, entender como funciona a cabeça do examinador e realmente se moldar para poder passar naquela prova. É isso que faz com que eles tenham um alto desempenho e consigam passar no que eles querem, mesmo as provas sendo de uma dificuldade muito maior do que um vestibular, por exemplo. Então, se você quer realmente passar no Enem esse ano, a primeira coisa que você precisa fazer é ter certeza de que você quer realmente passar numa faculdade pelo Enem. A partir do momento que você sabe que você quer passar em uma faculdade pelo Enem, você vai precisar entender como o Enem funciona. E aí que entra o seu foco. Você vai focar no Enem. Esquece as outras universidades de ficar prestando tudo. Você pode até prestar, mas você não pode focar nela se você quer realmente passar no Enem. A partir do momento que você tem essa certeza, você tem que transformar todo o seu estudo no molde do Enem. Você tem que fazer revisões com questões do Enem, você tem que ir pesquisar para saber quais são as matérias certinhas que caem, para saber como é que funciona a cabeça de quem tá corrigindo a prova, no caso a redação, que é a única parte mais subjetiva que tem da prova, o resto da prova é objetiva, mas tem que entender tudo como é que funciona e começar a moldar o seu estudo para fazer parte disso. E é assim que você
vai conseguir tirar uma nota muito melhor do que, por exemplo, aquela pessoa que é às vezes mais inteligente do que você, mas que está tentando abraçar o mundo inteiro. Não tente abraçar o mundo inteiro. Escolha uma prova, foque nela e faça ela da melhor maneira que você conseguir. Só que ter apenas foco para prestar um vestibular não é suficiente. Você vai precisar, principalmente se você tem dificuldade nos estudos, de técnica. Para ter um bom desempenho numa prova que você escolher, principalmente se for para um curso bem concorrido, você vai precisar aprender a estudar da maneira correta. E daí você unindo o seu foco em uma determinada prova com o estudo da maneira correta, você vai conseguir passar muito mais rápido no Enem ou em algum outro vestibular que você queira também. No final das contas, ir bem numa prova é muito mais uma questão de técnica do que uma questão de inteligência simplesmente. Se você não for uma pessoa tão inteligente assim, mas você tiver foco na prova que você quer e você souber estudar, você vai conseguir ir muito melhor do que aquele cara que é muito inteligente, mas não tem foco em nada e estuda ali do jeito que ele acha que é certo. Você pode se achar a pessoa mais burra do mundo, mas se você tiver técnica, você vai conseguir ir melhor do que aquela pessoa que você acha muito inteligente. Então, se você quiser aprender mais sobre a maneira correta de estudar, sobre como estudar mais, aprender mais, utilizando menos tempo, tornando aí o seu tempo de estudo mais produtivo, e o mais importante, não esquecendo aquilo que você estuda, porque muitas vezes nós até estudamos de uma maneira legal, mas aí passa alguns dias e a gente acaba esquecendo tudo e tem que estudar tudo de novo. Então é importante que você aprenda aí a gravar esse conteúdo na sua cabeça também, para que você consiga passar aí no Enem ou em algum outro vestibular. Então, se você quer aprender mais sobre isso, e assiste esse vídeo que vai te explicar certinho como que você pode fazer isso. E é claro, se você gostou desse vídeo, se você achou útil, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas possam entender aí como é que funciona esse mundo das provas.